E aí, vamos lá, né? Deixa eu ver. Não, deixei cair no chão. Ai, ai, deixei a luva cair no chão. Putz. Consegui pegar. Ai, ai. Boa tarde. E ainda não caiu a chuva prometida. Acho que não vai cair. Mas ó, em compensação, tá um gelo, mano. Sensação térmica muito baixa. Sensação térmica muito baixa. Tá com 13, 12 graus, com sensação de 8, 9. Judia um pouquinho. Tá certo, né? Deve estar certo. A gente tem que parar pra esperar, né? Ai, ai. Terminada mais uma jornada profissional remunerada. Voltamos para casa. Uma coisa interessante que aconteceu hoje, que a gente no grupo do quartel se fala muito sobre os aniversários, né? E alguém colocou lá que hoje era aniversário de um amigo, de mais uma pessoa lá do grupo. Pra que expor, né? E esse cara, mas ele não estava no grupo mais. Ele entrou no grupo quando, há 3 anos atrás, criaram esse grupo e conseguiu reunir lá a grande maioria e tal. E eu já comentei sobre isso, que esse grupo, a gente quando começou, eu fui prepotente ao pensar que eram pessoas relativamente sensatas e não eram, ao ponto que eu achava que fossem, que pudessem ser. Então a gente se reencontrou e foi uma farra no começo, assim, que entrou muita gente, né? E eu me lembro de que antes de acontecer algum problema, me caiu a ficha de olhar e falar: mas caramba, mano, faz quase 30 anos. Ou seja, já passou. A gente tinha menos da metade da idade que tem hoje. Então, assim, a gente nem se conhece direito. Eu não sabe o que aconteceu. Então eu falei, eu sabia que ia ter muita coisa de saudosismo, de se lembrar e relembrar as coisas que aconteceram no quartel e tal. Mas só. O resto eu sempre coloquei que são pessoas completamente diferentes, que mudaram, que a gente não pode basear pelo que eram no quartel. E uma das primeiras coisas que eu pedi, que eu falei, né? Nessa de todo mundo se falando: oi, aí, aqui fulano, soldado tal. E isso foi tão legal quando começou, que à medida que entrava um novo, ou que algum novo se apresentava, eu já gravava nos contatos, já colocava lá o nome e a lembrança de que era do quartel, tal, enfim. Aquele momento, o primeiro momento foi muito gostoso do quartel, do grupo do quartel. E eu me lembro que rapidamente, em poucos dias, eu pedi. Começou a vir uma brincadeira ou outra tal, e eu comecei a me preocupar. E rapidamente me veio a ideia de trocar essa ideia com o pessoal, de falar: gente, a gente tá tão gostoso o grupo, tá tão bacana, que seria legal, seria importante, seria interessante que a gente tivesse um contexto de não mexer com certas coisas, de não tocar em assuntos de política, de religião ou pornografia, porque, né, as pessoas estão diferentes e a gente não se conhece direito e tal. E Batata, parece que eu sei que não fui eu sei que eu não tenho tanta importância assim, mas de praxe, né? Começaram a colocar bastante pornografia.
E rapidamente algumas pessoas foram saindo. Tipo assim, a gente conseguiu colocar umas 60 pessoas no grupo e pelo menos umas 10 acabaram saindo. E não voltaram mais. Não explicaram, não voltaram e pronto, acabou. Algumas até acabaram voltando. E eu sei que a coisa seguiu assim, mas eu me lembro que me chamou a atenção esse amigo. Esse amigo era um cara no quartel é, completamente diferente. Ele era o caso que eu tava temendo da gente perder, de a gente perdê-lo do grupo. Porque ele era um cara é, um bom sujeito, todo mundo gostava dele e tal. Mas ele era, assim, a ideia era quase um hippie. Ixi, um cara de boa, surfistão e tal, burguesão, não sei o quê. E levava a vida numa boa. Numa boa mesmo, assim, de um bom vivan. Ele era do grupo dos mais burguesinhos, dos mais bem de vida ali. E tanto que eu até dei carona pra ele, algumas vezes que eu fui com a moto do Mauro pra coisa. Uma vez a gente tomou uma chuva do cacete, entreguei ele na casa dele, ali na Sumaré. Entreguei ele é, ensopado, nós ensopados, né? Enfim, gostava dele, não era um amigo, era um bom colega, um cara de boa, um cara que todo mundo gostava. E ele, ao ver a camisa dele, quando ele se apresentou, ele mandou o perfil dele já com caracterizado com uma criança no colo, um pouquinho mais do que bebê, uma criança de uns 2 ou 3 anos de idade. É ainda a foto dele até hoje. E uma camisa com uma cruz, um Cristo bem grande escrito embaixo. E eu falei, nossa, cara. Ele era o completo exemplo, ele era um dos motivos para eu estar falando, gente, pega leve, não vamos perder. Um cara que todo mundo gostava, mas que mudou muito, que foi para outro conceito de vida. E, claro, ele acabou saindo rapidamente do grupo, sem falar nada. Saiu e pronto, tudo certo, beleza, já foi, pronto. É... E é ele que. Bom, a história do grupo continuou, que eu já contei, né? Que eu acabei saindo também. Começou a entrar coisa muito pesada, começou a entrar vídeo pesado, começou a entrar pornografia pesadíssima e tal. E eu acabei saindo. Aí não posso, não posso passar 2 horas do meu dia deletando mídias que não tem nenhum aproveitamento. E acabei saindo. Saí, rapidamente entraram em contato. Pô, Claudino, você saiu, tal, tal, tal. E eu falei, não consigo, não fico, não tem como. Expliquei, né, que com criança pequena em casa, não tenho nenhum problema. Quem conversou comigo, eu falava tranquilo e abertamente. Gente, não é no grupo de WhatsApp que eu pego pornografia. Se eu quiser, se eu precisar. Mas enfim, né? Enfim, eles curtem. E aí, saí. Passou alguns meses, o Fábio me colocou de novo no grupo. Sem eu pedir, sem eu querer. E aí, Claudino, beleza? Não sei o que, tal, tal. Opa, beleza, tal, tal, tal. Falei, vamos tentar dar uma chance, né?
E mas não tinha mudado absolutamente nada. Nada, nada, nada. Dessa outra vez já tinha mais algumas pessoas, 3 ou 4 tal, que eu coloquei também. Acabei gravando o contato para ficar independente do grupo e rapidamente saí de novo. E agora, a coisa de alguns meses atrás, não me lembro se foi nesse ano, acho que já era o ano passado. Já era o ano passado. Eu estava ainda na empresa, tudo, lá na outra empresa. E aí me colocaram de novo e eu entrei mais uma vez. Percebi que o nível tinha melhorado um pouquinho, mas só um pouquinho, nesse conceito só de pornografia. Mas na verdade eu não sabia de nada. Na verdade é que eles estavam num período sabático naquele momento. Não sei porquê. De vez em quando, assim, um deles dá uma louca e nos coloca 50 vídeos pornográficos num dia só. Enfim. E aí já tinha, quando me colocaram de novo, já estava nessa fase de quase culminando no problema sociocultural político que nós temos hoje no Brasil. E eu não tinha nenhum exemplo mais próximo dessa galera que elegeu esse cara e essa turma e essa nova tendência política brasileira do que eles. Então dessa vez eu continuei e eu aturo sempre, todos os dias, tanta merda, que já posso dizer que na maioria nem é merda, tem muita coisa bacana, gostosa, interessante, mas ainda tem muita merda. E o conceito básico, aquele pseudo-patriotismo idiota e o simplismo de sempre, enfim. Não é fácil ficar lá, eu não ficaria se não tivesse um propósito. Os amigos que eu tenho lá, eu os tenho. Não preciso daquele grupo para eles. E aí toda essa volta foi só para explicar o nível da conversa que nós tivemos hoje. Aí um amigo do grupo colocou, no grupo, colocou, hoje é aniversário do fulano, só que ele não tá no grupo. Aí eu entrei, achei, ele tava no meu contato pessoal e mandei os parabéns, tudo de bom e tal. E ele foi extremamente simpático comigo. Obrigado, irmão. Só que ele é um evangélico fervoroso. Eu não sabia que tinha virado tanto assim. Porque não deu nem tempo. Não deu nem tempo quando ele entrou no grupo. Foi rápido para ele sair. Enfim. E aí ele perguntando como é que eu tava, não sei o que. Eu falei, eu lido com RH, eu tenho um filho pequeno, tá tudo bem. Até coloquei, posso me considerar uma pessoa feliz. E tá tudo certo, e você? Ele colocou, nossa, assim, muito empolgado, muito simpático, visivelmente feliz de estar falando comigo. Eu continuo mexendo com arte. Eu acho que ele mexia já com alguma arte, alguma coisa, escultura, pintura e alguma coisa assim na época. E motinho, ó. Se eu continuar acelerando, ele não me passa, mas depois ele acaba indo mais rápido, então é bobeira, né? Então, e eu sei que ele falou, mexendo com arte e tal, e graças a Deus virei pastor e coordeno um grupo de missionários, pastores que vão à África levar a palavra de Cristo. E eu com medo, ai, só falta ele me chamar para missão, né? Mas só isso, beleza, tal, e eu, na minha discrição de sempre, tentando manter a discrição de sempre, coloquei pra ele, ok, beleza, tal, bacana, a gente vai se vendo. Ele, onde você tá morando? E eu, perto da Raposo, tal, né, quilômetro 17, 18 ali. Ele, eu tô na Granja Viana, vamos marcar de nos ver e tal. Opa,
Podia estar. Eu lembro que eu ia escrevendo. Então não podemos ir na Dona Deola ali. E ele iria, do jeito que ele estava, é capaz. Eu falei assim, mas eu estou preparado para bater um papo com ele, com uma pessoa nesse. Eu não condeno em nada, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Discordamos, mas me parece uma boa pessoa. Enfim, eu não. Vamos deixar isso muito claro, eu não julgo as pessoas porque elas têm religião, elas não prestam, não valem nada. Não, cara, não. Se você quer me conhecer direito, ouça, veja outros vídeos aí, porque eu não tenho esse pensamento mesmo. E eu sei que depois ele ainda me pediu ajuda, que um dos filhos dele, acho que o mais velho, tem 19 anos e está procurando estágio, fazendo Senai e não sei o que. E eu, opa, não, tranquilo. Mandei meu e-mail, esse é meu e-mail pessoal. Manda o currículo dele para mim, eu tento ajudar com os meus contatos, com o que eu recebo aqui de networking aí, né? Opa, beleza, tal, tranquilo. Pronto, essa foi a conversa. Nossa, ocupou praticamente toda a minha viagemzinha aqui. E dá para entender aqui o que eu tô querendo dizer, de que assim, eu nem toquei no grupo, na ideia do grupo de perguntar por que saiu e tal, porque não precisa, né? Não precisa. Ele é aquele cara que ele, na segunda frase, ele já fala que ele é irmão em Cristo e que ele, enfim, a fé dele, a forma de viver dele é diferente da maioria. Ao menos não é hipócrita no sentido de falar uma coisa e fazer outra. Como, nossa, uma enorme maioria. Eu, inclusive, provavelmente. Mas enfim, eu quis usar tudo isso para dar esse exemplo, contar essa historinha, para dizer que é possível a gente se dar bem, tá tudo bem. Eu não quero o fim das religiões, até porque eu acho que é pretensão demais minha. Pode ser que a gente esteja falando de uma característica básica do ser humano, que é uma característica, inclusive, que aquele livro que eu estava lendo, que eu preciso voltar a ler, inclusive, sobre a história da humanidade, da civilização, suas características biológicas e sociais, talvez uma intrínseca na outra, né? De que um dos segredos do sucesso do ser humano é acreditar no abstrato, é seguir o abstrato. Nenhum outro animal, e talvez isso seja característica do raciocínio, mas o raciocínio nada mais é do que o instinto depurado, né? O controle do instinto. Isso realmente é um salto muito grande. Quando você vê que há 1% de diferença do DNA, da configuração do DNA de um chimpanzé, que é o animal irracional mais inteligente que existe, ele consegue trabalhar com ferramentas para um ser humano, e você saber a diferença enorme intelectual entre um ser humano e um chimpanzé, então assim, talvez esteja intrínseco no conceito biológico do ser humano essa questão de que é essencial, é vital acreditar no abstrato. Uma coisa é todo mundo ter um sonho, ter um objetivo que ainda não alcançou e que precisa ficar almejando a ele. É como se fosse um culto a um Deus. Você cultuar o seu objetivo. Você cultuar, você almejar o momento em que as coisas vão melhorar para você. Isso é o lado bom da fé, é a fé boa, aquela que significa esperança. Eu tenho fé significa eu ter esperança. Porque existem dois significados da palavra fé. Quando alguém simplesmente diz que tem esperança, que acredita numa coisa, que está fazendo jus a isso, que está indo lá correr atrás, isso é um conceito de fé que sai do conceito abstrato porque ele se torna uma possibilidade real.
A palavra fé, no sentido de crença, apenas acreditar, sem conceitos nenhum, sem nenhuma justificativa plausível e racional sobre aquele acreditar, é essa que é, na minha opinião, a prejudicial. É a prejudicial porque nos delimita. É a prejudicial porque é a fé dogmática. É a fé de alguém que acredita firmemente numa coisa que, na minha opinião, não existe ou não tem esse conceito. Tem só um conceito humano. Como eu já disse de manhã, um conceito prepotente. Mas você praticar a sua fé, você até professar a sua fé no seu meio, é um direito completo seu. Como é um direito meu não professar fé alguma. E justificar para isso o meu não professar. Ou não. É o meu direito. Tá certo, viu, Bruno? Tá certinho. Sai e fica aí pelo meio da rua mesmo, tá tudo bem. Eu não baseio meus amigos e inimigos por terem ou não terem fé, até porque ateus diagnósticos são tão raros, infelizmente no Brasil, e no Brasil de hoje muito mais, que acaba sendo como eu. Talvez sejam até mais, mas não tenham coragem de se manifestar publicamente em relação a isso. Eu me declaro, a quem se aproxima e me pergunta, eu me declaro agnóstico. Mas há muita gente, não que eu minta, há muita gente eu omito o fato. Por uma questão de conforto, por uma questão de não. Por uma questão de comodidade. E até por uma questão de, às vezes, preguiça. Eu não quero explicar. Ou prepotência, eu não quero explicar para aquela pessoa ou para aquele grupo. Mas eu procuro não mentir em relação a isso. Dizer que eu sou católico, alguma coisa assim, é muito raro. Mas em necessidades eu até o faria. No Brasil, pouco laico que a gente vive, onde o presidente da República diz com toda a convicção possível que quer indicar um ministro tremendamente evangélico, fervorosamente evangélico, ao Supremo, então a gente tem que ficar esperto e se preocupar com a imagem com a imagem social que a gente cultiva. Não é saudável hoje em dia essa liberdade toda no contexto de dizer minha posição não religiosa a todos os cantos. E para esse amigo, se ele me perguntasse, cara a cara, firmemente, eu falaria. Com tranquilidade. Mas não é necessário, não seria necessário nem conveniente eu ter falado isso hoje para ele. Beijo do gordo, até mais. Tchau, tchau.